Olha, você já deve ter ouvido por aí ou lido em algum lugar que a economia global corre um risco de recessão. Mas e se essa crise for confirmada? O que aconteceria com o Brasil? E quais as consequências para o mercado interno? Isso leva a uma outra pergunta, né? Tá, e nesse contexto, o que fazer para evitar ou amenizar os efeitos de uma recessão global? Nesse vídeo você vai entender em detalhes os acontecimentos que podem impactar a nossa economia e como você pode se proteger desse possível cenário. É depois da vinheta, não saia daí! Para você entender por que muitos economistas acreditam em uma possível nova crise econômica, eu vou explicar o que aconteceu na desaceleração global de 2008. A crise de 2008, que ficou conhecida como crise dos subprimes ou crise do Lehman Brothers, foi gerada sobretudo pela alta disponibilidade de capital, que é quando há muito dinheiro circulando no mercado, e pela facilidade de crédito que existia naquela época nos Estados Unidos. E esse excesso de liquidez, como a gente chama, teve sua origem numa outra crise anterior, a crise da bolha da internet do início dos anos 2000. A chamada bolha das empresas.com, em referência ao endereço da web deles, teve seu auge em março daquele ano de 2000 e rapidamente se esvaziou, sendo que já no início de 2001, muitas empresas.com estavam em processo de venda, fusão, redução ou simplesmente quebraram e desapareceram. Essa crise tragou fortunas para o buraco negro das finanças e praticamente quebrou a Nasdaq, a bolsa de empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Essa crise da Nasdaq teve seus efeitos na economia americana piorados e muito pelos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, que atingiram o Pentágono, o centro do Comando Militar dos Estados Unidos, e levaram ao colapso, literalmente nesse caso, das torres gêmeas do World Trade Center em Nova York. Depois desses ataques, as pessoas ficaram com medo de voar e algumas até de sair de casa ou andar na rua. Consumir, então, algo que sempre fez parte da cultura da Deep America, virou preocupação secundária. Isso tudo afetou muito a economia dos Estados Unidos e gerou profundas preocupações do governo, que queria a todo custo evitar uma recessão, sobretudo porque a moral da população já estava bem baixa por lá. Foi então que o Federal Reserve, o Banco Central americano, acabou baixando as taxas de juros para 1% na época, algo que era muito baixo. Era uma forma de baratear ainda mais o crédito e estimular o consumo das famílias. Esses eventos somados geraram um excesso de dinheiro circulando na economia, que gerou, obviamente, muita especulação no mercado em geral, mas sobretudo no mercado imobiliário, com fartas concessões de empréstimos. Foi esse excesso de liquidez e a falta de uma gestão de risco que acabou alavancando a crise de 2008, ano que estourou a bolha especulativa. Fazia menos de 10 anos da crise das .com. A crise de 2008 ainda teve impacto direto sobre a crise da dívida pública europeia, muitas vezes referida também como crise da zona do euro, que foi uma crise financeira ocorrida como resultado do aumento dos níveis de endividamento do governo e de entidades privadas em alguns estados europeus. E quando estourou, tornou bem difícil ou mesmo impossível para alguns países aí da zona do euro o pagamento ou o refinanciamento da sua dívida pública sem a ajuda de terceiros. Isso foi em 2010. Desde então, ainda bem, nenhuma outra grande crise de alcance mundial ocorreu. E também desde então, especialistas e economistas do mundo todo oscilam entre o pessimismo e o otimismo à espera de uma possível nova crise que pode atingir a economia global. Tem sido divulgado nos últimos meses na mídia que indicadores de mau desempenho das maiores economias do planeta, especialmente os Estados Unidos, a China e a Alemanha, preocupam os mercados emergentes, como o Brasil, porque isso vai afetar de alguma forma a economia doméstica aqui do nosso país. Agora, deixa só eu fazer uma pausa aqui, e antes de eu falar sobre isso, vou pedir que você ajude outras pessoas a terem acesso a esse conteúdo.
Por isso, deixa aí o seu like e inscreva-se em nosso canal. E não esquece de apertar o sininho para ficar atento às novidades. Mas então, vou falar agora quais são os indicadores dessa possível desaceleração global. Um deles, que preocupa muito, é a inversão da taxa de juros nos Estados Unidos. Eu explico o que é isso. A economia americana mostrou um movimento atípico em relação entre as taxas de juros das aplicações financeiras. Em agosto desse ano de 2019, os juros de longo prazo ficaram menores que os juros de curto prazo. Isso significa que os investidores em geral estão mais receosos com o presente do que com o futuro, o que é contraintuitivo e costuma ser sinal de que as coisas não vão muito bem no presente. É de se esperar que no longo prazo o juro seja mais alto devido às incertezas e a uma série de variáveis. Então, os mercados enxergam essa inversão como um sinal de crise econômica, pois os Estados Unidos são o maior mercado do mundo e também a economia que emite a moeda de referência internacional, o dólar. Então, tudo o que acontece na economia americana impacta os outros países, principalmente os países emergentes, como o Brasil. Outro indicador também é a desaceleração da economia chinesa, muito por conta da guerra comercial, de tarifas e câmbio, que o presidente Trump tem movido contra a segunda maior economia do mundo. Entre julho de 2018 e julho de 2019, a produção industrial chinesa cresceu apenas 4,8%. Parece muito, né? Só que a expectativa era de 6%, sendo esse o pior crescimento dos últimos 17 anos. Com essa desaceleração, a China provavelmente passará a diminuir as importações de carnes, soja e minério de ferro, que hoje são as maiores fontes de equilíbrio da nossa balança comercial, trazendo assim alguma instabilidade e até chances de estagnação para estes importantes setores da economia brasileira. Outro fator que preocupa os analistas é a queda do PIB da Alemanha, a principal economia da zona do euro e a maior exportadora per capita do mundo. A soma dos bens e serviços produzidos no país de Angela Merkel vem crescendo abaixo de um dígito em 2019, o que indica uma recessão técnica, com impactos diretos e indiretos nas demais economias da Europa. Essa situação também pode afetar a economia brasileira, já que o Brasil exporta produtos agrícolas para a Alemanha e, portanto, provocaria uma crise com efeitos semelhantes, embora a princípio menores, a uma eventual desaceleração das economias americana ou chinesa. E ainda tem a instabilidade política e econômica das nações sul-americanas, juntamente com um menor crescimento. Esse é um fator importante porque, com o Mercosul, os nossos produtos industriais se tornam competitivos em vários desses países, sobretudo na Argentina. E se a coisa não vai bem na terra do tango e os hermanos, com uma indústria fraca, resolvem desacelerar as compras dos principais parceiros do bloco comercial, isso deve levar a uma piora do cenário econômico aqui no Brasil, principalmente em regiões como São Paulo e outras mais industrializadas que dependem do comércio com o maior parceiro do Mercosul. Sem falar que a desordem social e política observada hoje no Chile, Bolívia e, claro, na Venezuela, sempre acabam afetando todos os países do continente, uma vez que muitas entidades e bancos internacionais olham para a América Latina como um único agrupamento de países cultural e economicamente interdependentes e com um determinado espectro de risco associado a esse conjunto. Mas como o governo brasileiro poderia se proteger então? Bom, primeiramente é preciso deixar bem claro que estes são somente indicadores e olhando isoladamente para eles, dificilmente se consegue traduzir com precisão a realidade. Também o fato de eles apontarem todos numa direção não quer dizer que qualquer crise vá de fato acontecer ou mesmo que já tenha se instalado em algum lugar do mundo e menos ainda que já tenha efeitos negativos mundo afora. É preciso avaliar com cautela e buscar dados adicionais que comprovem esses indicadores, tais como o nível de empregos gerados, o índice de atividade de gerentes de compras, o PMI na sigla em inglês, índices de confiança dos consumidores e dos empresários,
exportações, etc. Indicadores que, somados, demonstram com mais assertividade aquela tendência que se deseja observar. O fato é que, em algum momento, haverá uma nova crise. Talvez seja em 2020, 2021, 2022, saber ao certo, ninguém nunca sabe. De todo modo, em momentos de grande incerteza, os investidores globais tendem a sair de mercados emergentes, como o brasileiro, considerados mais sensíveis às adversidades e justamente por isso mais arriscados, além de, obviamente, menos previsíveis. Assim, o dinheiro acaba voltando ao seu país de origem ou nem vindo para cá. Então, o investidor americano, por exemplo, vai preferir manter ou deixar o seu dinheiro nos Estados Unidos e investir em títulos do governo por lá, mesmo recebendo menos por isso, porque são considerados investimentos muito mais seguros. Do mesmo modo, ocorre com os europeus e assim por diante. O capital procura abrigo nas economias mais sólidas. E esse movimento faz com que o dólar se valorize frente à nossa moeda. O Nagy Narras, que eu já contei a história dele aqui num outro vídeo do canal, costumava dizer que o dinheiro é o bicho mais arisco do mundo. Qualquer barulho e ele foge. É preciso entender que no mundo globalizado, nossa economia não vai ficar isenta de sofrer consequências de crises maiores que ocorram em alguma nação desenvolvida. O que o Brasil precisa fazer é a lição de casa, organizar o quintal, né? Sobretudo, conter ou diminuir os gastos públicos, com a aprovação das reformas estruturantes, tal como foi a da Previdência e outras que certamente virão, como a tributária, a reforma administrativa. Precisa desburocratizar e estimular a produção, pautas que estão sendo encaminhadas pelo Executivo ao Congresso. Além de, claro, buscar mais acordos comerciais para conseguirmos acessar mais mercados internacionais e expandir o alcance dos nossos produtos e da nossa indústria. Boas estratégias econômicas podem ajudar e muito a resolver essa questão, atraindo mais investidores estrangeiros e fazendo girar a economia interna. E com relação aos nossos investimentos, os mortais, aí entra sempre a boa e velha recomendação da vovó. Nunca coloque todos os ovos na mesma cesta. Aposte na diversificação sempre. Se a renda variável, grande promessa para 2020, não for a melhor escolha em função de impactos negativos de uma crise qualquer, você tem a outra parte, mais conservadora e de renda fixa para poder compensar isso. Comprar alguns ativos atrelados ao ouro ou ao dólar também pode ser um bom hedge para a sua carteira de investimentos. O princípio básico nesse caso é proteger o patrimônio e não se expor demais à volatilidade. É importante saber que toda crise também passa. Afinal, já foram várias ao longo dos séculos e novos tempos surgem, com economias reajustadas e por vezes até fortalecidas. Aquela história, nada dura para sempre, nem mesmo os bons tempos. Portanto, isso não deve, de forma alguma, inibir o investidor. Tudo depende de como você vai se preparar para isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender como a desaceleração da economia global pode impactar a nossa economia doméstica e os nossos investimentos. Se você quer melhorar a sua carteira de investimentos e precisa da nossa ajuda, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para falar direto com um assessor da EQI Investimentos. Bons investimentos para você!